Olá, meus queridos, tudo bem com vocês? Espero que sim. Atendendo a pedidos, na aula de hoje eu irei comentar mais uma questão da banca FGV. Mas antes de irmos para a nossa questão, já quero convidar você. Caso você não seja inscrito aqui no canal, aproveite a oportunidade, inscreva-se, ative também o sininho de notificações e deixe um comentário, tá? Eu soube que o YouTube não está entregando os vídeos aos nossos inscritos, então é importante a sua interação para que você receba as nossas notificações de aulas aqui no canal. Tudo bem? Então inscreva-se, curta, compartilhe e deixe também aí um comentário. Tudo bem? Vamos então para a nossa questão de hoje. A questão que eu trouxe hoje é da banca FGV, é uma questão atualíssima deste ano de 2023. A questão propriamente dita não é uma questão difícil. Entretanto, se o candidato não tiver um conhecimento, de língua portuguesa, um conhecimento dentro do campo morfológico, o candidato será induzido ao erro. Essa questão gerou algumas dúvidas, portanto eu decidi trazê-la para a aula de hoje. Vem comigo para a questão. Olha só, assinale a frase a seguir em que a função do artigo sublinhado é substantivar a palavra seguinte. Olha só, pode ser que você tenha se esquecido do que é o processo de substantivação de uma palavra. Quando é que uma palavra é substantivada? Uma palavra é substantivada quando ela pertence a uma outra classe gramatical e passa a ser classificada como um substantivo. Esse processo se dá quando nós colocamos um artigo antes de uma outra palavra, de uma outra classe gramatical. Lembrando que o artigo, ele tem a função de determinar um substantivo. O artigo, ele sempre precede um substantivo, com a função de determinar ali o número e o gênero do substantivo. Os artigos, então, são o, a, os, as, uma, uns e umas, artigos definidos e indefinidos. Então, a função do artigo é esta. Ele vai aparecer antes de um substantivo a fim de determinar o gênero e o número deste substantivo. Então, quando nós pegamos uma palavra que pertence a outra classe gramatical, que pode ser um verbo, pode ser um adjetivo, quando nós pegamos uma palavra, de outra classe gramatical e colocamos antes dela um artigo, houve ali o processo de substantivação. Observe as alternativas para você entender melhor essa questão. Olha só. Então, nós estamos procurando a alternativa onde o artigo sublinhado tem a função de substantivar a palavra seguinte. Letra A. Quem vive o dia de hoje com medo do amanhã, não vive nem o hoje, nem o amanhã. Aqui está o nosso artigo sublinhado, artigo O. Perceba que o artigo aqui, ele está precedendo a palavra dia. Qual é a classe gramatical da palavra dia? A palavra dia, originalmente, ela já é um substantivo, porque o substantivo nomeia tudo aquilo que existe. Então, o dia, a palavra dia já é um substantivo. Então, aqui na alternativa A, não ocorreu a substantivação. A função do artigo O aqui, nesta alternativa, não é substantivar a palavra dia, visto que ela já é um substantivo. Alternativa B. O comércio é o abusar do desejo ou da necessidade que alguém tem de alguma coisa. Olha só que interessante. Aqui nós temos o artigo, está sublinhado, artigo O, artigo definido O. A palavra que está sendo precedida por esse artigo é a palavra abusar. Qual é a classe gramatical da palavra abusar? Abusar está indicando uma ação. Então, abusar aqui, a classe gramatical original dela é verbo. Entretanto, por causa da presença deste artigo O, antes desta palavra, que é um verbo, nós dizemos que aqui ocorreu o processo de substantivação. Nós transformamos a palavra que era um verbo, ela foi transformada aqui em substantivo por causa do artigo. Então, vamos deixar essa alternativa aqui por enquanto, depois explicarei melhor. Vamos aqui para a letra C. Amanhã pode chover, assim eu seguirei o sol. Aqui está o nosso artigo O, que está sendo sucedido pela palavra sol. Sol também já é
originalmente um substantivo. Então, aqui também não ocorreu a substantivação, tá? Aqui, sol já é um substantivo, então não houve aqui a substantivação. Letra D. Contra a foice do tempo é vão ou combate. Aqui, ó, está o nosso artigo O, que está sublinhado. A palavra que vem após é combate. Combate também já é um substantivo abstrato, não é verdade? Porque o combate só existe se alguém fizer com que ele aconteça. Então, o combate é um substantivo abstrato. Aqui na letra E, o tempo é a imagem móvel da eternidade. Aqui está o artigo A. A palavra que vem após ele é a palavra imagem. Imagem é também um substantivo. Então, aqui na alternativa E também não ocorreu a substantivação da palavra. Agora, voltando aqui na nossa letra B. O comércio é o abusar do desejo ou da necessidade que alguém tem de alguma coisa. Então, como eu havia dito, abusar é originalmente um verbo. O que ocorreu aqui é que, ao ser precedida por o artigo, esta palavra que era um verbo tornou-se um substantivo. Então, guarde essa dica. Todas as vezes que você colocar um artigo antes de uma palavra que não é um substantivo, que geralmente, na maioria das vezes, é um verbo ou um adjetivo, ocorreu ali, então, o processo de substantivação. O gabarito da questão, a alternativa onde a função do artigo é substantivar a palavra seguinte, está aqui, ó, na letra B. A palavra abusar foi transformada em substantivo por causa da presença do artigo. Vou fazer aqui uma bolinha para você entender que o nosso gabarito aqui é a letra B. Tudo bem? Deu para entender a questão? Ficou claro? Deixe aí nos comentários o que você achou dessa questão. Se você já sabia, deixe nos comentários. Se você não sabia, deixe também nos comentários. Volto a dizer, caso não seja inscrito, inscreva-se no canal, deixe seu joinha e compartilhe com seus amigos. Até a próxima aula. Tchau, tchau!